capítulo 2, versículo 7. Eu estou lendo na NVT. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, embora ele esteja apresentando um novo mandamento, mas o antigo, que vocês têm desde o princípio. Esta é a mesma mensagem que vocês ouviram antes. Isso daí está em João capítulo 8, versículo 2. Algo que o próprio João ouviu. Ou seja, aquilo que ele ouviu provavelmente 60, 70 anos antes, ele conseguiu reproduzir e entender o que significava aquilo. João capítulo 8, versículo 2. João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. Diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. Isso é maravilhoso. Então aqui o próprio Senhor Jesus, ele institui um novo mandamento. E em outro trecho diz que alguém o procurou e disse quais eram os mandamentos mais importantes a se guardar. E ele falou que todos os mandamentos se resumem a dois: amar a Deus e amar ao próximo. Então, o resumo do mandamento, aquele que foi ministrado no princípio, é o mesmo desse novo mandamento. É que nós devemos nos amar uns aos outros e amar a Deus. Então, esse novo mandamento que João está colocando aqui, na verdade, ele está só relembrando que agora aquilo que era exterior ao homem, ou seja, aquelas ordenanças que o homem deveria cumprir para satisfazer a Deus, agora está dentro dele. E o relacionamento com esse novo mandamento é diferente. Porque antes, o velho mandamento, você tinha que cumprir para receber justiça. Mas o novo mandamento não funciona assim. O novo mandamento é um relacionamento íntimo com o Pai. Versículo 8. E, no entanto, também é um novo mandamento. Ou seja, o mandamento ele teve uma nova função, um novo momento desse mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstram. Aqui é muito importante, ele fala lá, para que vocês amem assim como eu amei a vocês. Quem ministrou o amor primeiro? Jesus. Jesus na cruz ministra todo o amor do universo condensado em sua obra, para que hoje nós possamos também expressar esse amor. Isso é maravilhoso. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quando nós começamos, então, a desfrutar de Cristo, nós ministramos o amor. Mas junto com o amor vem também a luz. A luz, ela tem uma função muito específica, que é dissipar as trevas. Então, quanto mais luz há nesse ambiente, mais iluminado fica para que todos nós possamos nos ver. Se desligar algumas luzes, já fica difícil para você enxergar lá no fundo, enxergar alguma pessoa ou outra. Por quê? Porque falta luz. Então, a luz é essencial. Agora sim, João capítulo 8, versículo 2. Perdão, marquei errado, não é João capítulo 8, versículo 2 não. Mas diz que o próprio Senhor, ele é luz. Qual que é? Alguém citou aí? O próprio Senhor, ele é luz. E a fonte da luz é o próprio Deus. Quando Deus está tendo comunhão conosco, ele ministra a luz. Oi? 8:12, aí faltou um pauzinho, né? 8:12, vamos lá. Oh, Senhor Jesus. Jesus voltou a falar ao seu povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão nas trevas, pois terão a luz da vida. Então, qual é a consequência de caminhar com Jesus? É receber a luz e essa luz iluminar o nosso caminho. Essa é uma chave muito importante para o que ele vai dizer aqui. Versículo 9. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Você afirma, eu estou andando com Jesus, mas o amor não é expresso, isso significa que você não está na luz. Isso é algo
extremamente grave e perigoso, irmãos. Porque, enquanto o antigo mandamento, surgiram os fariseus, os saduceus, aqueles que estudavam a lei e tinham um viver de aparências. No novo mandamento, não é possível viver um viver de aparências. Se você fala que está na luz, mas não ama, ou seja, veja o que nós falamos em Tiago. Se você diz que crê, mas não tem uma vida de acordo com aquilo que você crê, na verdade você está se iludindo. Essa é a condição da maioria dos cristãos hoje. Vive uma vida de ilusões. Diz que pratica a palavra, mas não vive aquilo que recebe. Esse é um grande perigo e é a grande estratégia de Satanás. Satanás fica muito contente e satisfeito quando um filho de Deus vive na ilusão de achar que está vivendo de acordo com o novo mandamento, mas na verdade está na escuridão. Nada pior do que cada um de nós passar anos achando que está no caminho certo e descobrir que você está debaixo de uma escuridão. Não seria terrível? Então, o versículo 10, ele diz: quem ama a seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considerava importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Até o 31. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus a nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando nós entendemos por que Deus escolheu o Henrique. O Henrique fica sempre na primeira fileira, vai ser sempre usado, né? Por quê? Deus escolheu porque ou ele era louco para envergonhar os sábios, ou ele era fraco para envergonhar os poderosos, ou ele era desprezado, ou era insignificante, e assim somos todos nós. Você está em uma dessas categorias, ou então em todas. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que eu estou em todas essas categorias. Mas Deus nos escolheu. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu não me acho superior a ele, porque eu estou nessas categorias terríveis. E Deus me livrou dela. Então, quando eu amo o meu irmão, eu não estou trazendo glória para mim mesmo, mas estou glorificando o próprio Deus. Isso é maravilhoso, não é? Versículo 11. Mas quem odeia seu irmão, veja, a palavra odeia ela é muito pesada, né? Talvez nós não consigamos expressar tanto o que significa a palavra amor, mas a palavra ódio nós sabemos o que é. Ódio é violento. Ódio é difícil, né, de você... E tanto é que Jesus, quando está no Sermão do Monte, fala, se você acha que matar é você ir lá e matar, se você odiar, você já está matando. De tão terrível que é essa palavra. Ainda está na escuridão e anda na escuridão. E qual é o problema de nós andarmos na escuridão? Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Oh, Senhor Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 8.
Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso ainda é mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase chegando, está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. E aqui é como nós devemos nos comportar. Uma vez que pertencemos ao dia, ou seja, estamos sobre a luz, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças de desgraça, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Esse trecho de Romanos, ele linka muito bem, e Paulo, ele tem a sabedoria de conduzir o texto muito bem, porque João aqui, ele faz uma espécie de intervalo, né? Ele abre umas aspas, fala sobre os filhinhos, os jovens e os pais, nós vamos ver depois, e aí ele termina o assunto que ele estava falando. Versículo 15. Não amem a este mundo. Então tem 2 mandamentos, né? Não é só um, 2 mandamentos. Um é, amem os seus irmãos. O outro é, não amem o mundo. O mundo não é o planeta Terra, não é as coisas que Deus criou. O mundo é o cosmos. É aquilo que está aí fora que vai contra o desejo de Deus. O pecado, ele traz ao coração do homem uma corrupção terrível. Aqui diz: não ame o mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então, qual é o primeiro mandamento? Amar os outros. Quando nós não amamos nosso irmão, nós estamos na escuridão. E quando nós amamos o mundo, nós não temos o amor do Pai. Que terrível, né? O que há de pior do que você estar na escuridão é você descobrir que você não tem o amor do Pai. Isso é muito, muito terrível. Então nós que fomos salvos, devemos estar atentos a isso. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará, veja a mesma palavra, odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Você acha que você está sendo dedicado ao mundo e dedicado a Deus? Não tem como. É uma moeda. De um lado você ama, do outro lado você odeia. Qual lado você escolhe? Não existe a possibilidade de você amar um pouco o mundo, e um pouquinho o mundo, as coisas aqui, e amo também a Deus. Não existe isso. Eles são totalmente opostos. É por isso que nós, enquanto cristãos, temos que tomar uma decisão firme com relação a qual deve ser a nossa postura com os nossos irmãos, de amá-los, e com o mundo, de não amar. E eu trouxe essa versão da Bíblia hoje justamente por causa desses versículos. Aliás, justamente por causa desse único versículo que é o 16. O que o mundo oferece? Porque na versão que nós lemos na RA, ela é um pouquinho difícil de você entender o que realmente o mundo oferece, mas aqui fica bem claro. Porque o mundo oferece 3 coisas. Desejo intenso por prazer físico. É ou não é? O desejo intenso por tudo que nós vemos.
É ou não é? A minha bebê parece que já está andando, pelas últimas notícias que eu recebi, e o que ela vê, ela quer pegar. O que ela vê alguém comendo, ela quer comer. Por quê? Porque tudo o que ela vê desperta nela desejo. Não é assim que nós fazemos, né? Tem um negócio chamado, como se fosse um produto ficar velho, né? O produto ele fica velho, isso acontece com os carros. Obsolescência programada. Por quê? Porque os carros eles mudam de modelo, eles mudam de cara externa, e aí você fica, nossa, esse está atualizado. Não acontece isso com os celulares também? Mudou um negocinho, a câmera está melhor. Meu Deus, eu estou com o iPhone 13, eu preciso do 16. É o mesmo celular, você não consegue reconhecer de fora. Mas existe algo que mudou ali, que faz com que você sinta o desejo. O mundo não brinca quando ele vai te oferecer desejo sexual e desejo pelo que você vê. As comidas são assim, os restaurantes eles têm as cores programadas para que você se sinta bem no lugar e deseje comer mais. Fala em vermelho e amarelo, é McDonald's, gente. Ou não? Vermelho e preto é uma Coca-Cola. Tudo que você vê seduz o seu coração. E tem algo que impacta ainda mais a igreja hoje. O orgulho nas nossas realizações e bens. Ah, não, eu não tenho problema com desejo sexual. Não, eu não tenho problema, eu sou simples. Eu não fico comprando as coisas, eu sou uma pessoa tranquila. Mas talvez te peguem nisso. Eu tenho orgulho por aquele castelinho de madeira que eu construí. Eu tenho orgulho pela pessoa que eu sou. Né? A gente foi numa palestra uma vez, os irmãos responsáveis, e aí o rapaz falou que ele tinha pavor daquelas pessoas que ficavam 30 minutos só se apresentando, falando quais cursos cursou, onde trabalhou, quais foram as suas realizações. Mas hoje no mundo, as pessoas são assim. Buscam duas coisas principais: mais bens, mais realizações. Você já tem uma graduação, você precisa de mais. Você precisa de uma pós-graduação, você precisa de um MBA, você precisa de um doutorado, de um pós-doutorado, de um mestrado. Você está ganhando 10 mil, você precisa de 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Você é gerente, você precisa ser do diretor. Você é diretor, você precisa criar o seu próprio negócio. Vai viver de empregado a vida toda? Você precisa entrar em um concurso muito bom. Você já entrou nesse concurso? Olha, tem um melhor saindo aí. Não estou falando que isso não deve ser algo que nós devemos buscar. Estou falando que isso pode estar seduzindo você. Por isso que nós devemos estar atentos ao que o Senhor fala. Se nós estamos amando os nossos irmãos, vivendo sobre a luz, nada disso vai nos seduzir. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E aqui é algo muito importante, irmãos. Este mundo passa. É isso que nós devemos entender. Esse mundo passa. Isso que Salomão entendeu e falou, tudo é vaidade, porque ele viu. Desfrutei, passou. Busquei aquilo que havia de mais rico na sabedoria, no desejo, e passou. No poder, tudo é vaidade. Tudo passa. E com ele, tudo que as pessoas tanto desejam. O tempo ele é implacável. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Se eu te desse numa balança a maior riqueza de prazeres carnais
tudo aquilo que você pode ver, tudo que você pode conquistar e ter, ou a vida eterna? É muito difícil. Parece fácil, né? A vida eterna, eu quero a vida eterna. Será que nós queremos realmente a vida eterna? Olhe para você mesmo. Será que no seu dia a dia você reflete alguém que deseja a vida eterna? Ou você reflete alguém que está buscando essas coisas? Oh, Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Em justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos. Sabe por que nós buscamos essas coisas no mundo? Porque nós somos afligidos, ou não? Talvez você não tenha esse desejo em você. Você seja um bom cristão, eu creio que todos nós somos bons cristãos, porque estamos aqui no sábado à noite. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Mas o mundo nos aflige. Existem as necessidades que nos deixam secos. Mas a nossa confiança deve estar, um dia, toda essa aflição vai passar. E também nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos livrar disso. Que o Senhor possa nos encontrar sendo obedientes à boa nova do Evangelho. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Olha o pagamento que essas pessoas receberão. Será que vale a pena? No dia em que ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois vocês creram naquilo que dissemos a respeito dele. Esse deve ser o nosso coração. Nós cremos e nós vivemos aquilo que nós recebemos do Senhor. Amém. A minha voz já foi embora. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então nós podemos estar em 3 categorias diferentes. Agora sim. João, ele ama a todos os filhos de Deus. E ele ama tanto que ele chama eles de filhinhos. Poxa, que amor existia nessa pessoa. Uma pessoa que desejava tudo de si. Ninguém mais quis poder e honra do que o próprio João, ao querer se sentar à destra do próprio Senhor Jesus na glória. Ninguém odiava tanto os seus próprios irmãos a ponto de mandar um raio do céu. Mas no final da sua vida, ele chama os irmãos de filhinhos. Isso é maravilhoso. Isso mostra que o amor de Deus e a luz de Deus esteve com ele durante toda a sua vida. Isso significa também que João se considerava um pai. Você se considera um pai de seus irmãos? Talvez nós achamos que não, todos nós somos irmãos. Sim, é muito bom. Mas dentro dessa irmandade deve surgir alguns pais. Pega aqui. Vem cá, meu filho. O que você está sofrendo? Qual tem sido a sua dificuldade? É o desejo pelo pecado da carne? São as coisas que você vê, você não consegue ter fé? É o orgulho sobre as suas realizações. Precisamos de pais. Todos nós somos filhinhos. Mas nós também precisamos de jovens, pessoas fortes, convictas, com força para trabalhar. A igreja ela é composta por esses 3 graus de pessoas.
Primeiros filhinhos, ele diz aqui no versículo 12: escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Amém. Todos nós somos filhinhos. Nossos pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Não há mais nada a temer, irmãos. Nós somos limpos. João capítulo 1, versículo 12. Oh, Senhor Jesus. Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Nós recebemos esse direito imutável e irretirável do Pai. Somos filhos de Deus e podemos clamar: Abba, Pai. Isso é maravilhoso, né? E é por isso que ele diz que, no versículo 14, escrevi a vocês, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Então nós sabemos, somos filhos de Deus. Nós podemos clamar Abba, Pai, não é? Nós cantamos um hino e também em Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os tornem de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos Abba, Pai. Aleluia. Nós temos um Pai. Então, todo filho, ele reconhece, tem um Pai e sabe que tem uma nova vida porque os seus pecados foram perdoados. O filhinho, ele não precisa fazer nada. Está tudo consumado no Filho de Deus. Você recebe a adoção, tem agora uma nova filiação, é filho do próprio Deus. Tudo isso é maravilhoso. Todos os que creram no Evangelho recebem essa bênção. Mas qual que é o problema de um filhinho? Ele ainda é imaturo. Ele ainda está suscetível a vários e vários perigos. Eu estou com uma filhinha pequena, ela quer conhecer o mundo. Enquanto ela está debaixo dos cuidados, está tudo bem. Mas esse afã de conhecer todas as coisas pode levar por caminhos pelo qual ela não sabe, por ter imaturidade. É assim ou não é? Se na vida humana é assim, imagine na vida espiritual. Quando nós cremos no Evangelho, nós achamos que é tudo novo, existe uma empolgação. Isso aconteceu com os próprios discípulos do Senhor. Estavam muito empolgados com o Evangelho, mas ao mesmo tempo cometiam erros tão básicos. Então, João nos convida a avançar na carreira cristã. Você é um filhinho, está tudo bem. Mas nós precisamos nos tornar jovens. E quais são as características dos jovens? Jovens bons, né? Que hoje nós temos jovens de tudo quanto é tipo. Mas os jovens mencionados aqui, versículo 13, parte B, diz: escreva vocês jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Olha que incrível, hein? Venceram a batalha contra o maligno. Nós recebemos batalhas ou não recebemos no nosso dia a dia? Qual que é o sinal que você está se tornando jovem? Você começa a vencer essas batalhas. Pela sua própria capacidade? Não. Porque você sabe com qual arma lutar. E aqui está o segundo trecho sobre os jovens. Escrevi a vocês jovens porque sois fortes. E de onde vem a força deles? A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Só existe uma forma de vencer o maligno. A palavra de Deus permanecer em nosso coração. Isso acontece claramente com o próprio Jesus, quando estava ali sendo tentado, fraco, 40 dias no deserto.
Como ele respondeu o inimigo de Deus? Com a própria palavra de Deus. Então, a constituição da palavra é que vai nos tornar jovens espirituais. E quanto mais nós temos a palavra, isso não é um mero conhecimento da palavra, mas uma própria experiência daquilo que está escrito. Quando nós lemos e aplicamos em nosso dia a dia, isso se torna nossa experiência. E essa experiência vence o maligno. Aí quando vem a tentação sobre todos os desejos que estão aqui mencionados, quando surge uma ponta de orgulho, você combate com a palavra. Quando surge um sentimento de ódio a algum irmão, você combate com a palavra e logo ama esse irmão. Quando surge o mínimo desejo ao mundo, logo você combate com a palavra e rejeita o mundo. Efésios capítulo 6 mostra como nós devemos nos portar nessa batalha. Imagina que você tem uma mulher grávida lá em Israel ou na Ucrânia, e esse bebê nasce. Ele nasceu no meio de uma guerra. Não nasceu. Todo cristão, quando se torna um filhinho, ele nasce no meio de uma guerra. Existe uma guerra espiritual. E a batalha espiritual sempre vai de encontro com aqueles que são mais frágeis. Nós estamos no meio de uma guerra, nós precisamos compreender isso. Porque as pessoas lá, elas estão atentas ou não? Estão atentas. Tem uma sirene, tem um barulho diferente, se esconde. Vai para um bunker, se mantém seguro. Ou se você é um soldado, pega a sua arma. Vai para o tanque de guerra. É assim ou não é? Eles estão sempre tensos. Mas a verdade é que aqui existe um momento onde nós estamos preparados e armados contra o inimigo. Mas o inimigo nos pega aqui ou nos pega quando nós estamos desarmados, despreocupados? Foi assim com Davi? Ele deveria sair à guerra, mas ele ficou. Ele estava desarmado, despreocupado. Ele não estava no ambiente de guerra. Foi ali que ele caiu. Satanás esperou Jesus ficar fraco por 40 dias, passando sem comer e sem beber, sem nada, no deserto, para ir o tentar. Essa é a estratégia do inimigo. Ele vai esperar nós nos desarmarmos, nos desguardarmos. Se nós achamos que está tudo bem, cuidado. Você está no meio de uma guerra. As pessoas que não entendem isso lá na Ucrânia, não entendem isso lá na Rússia, não entendem isso lá no Oriente Médio, não entendem isso em Israel, eles correm sério risco de vida, sério risco. Esses dias, Israel fez um ataque ao Irã, e aí tinha um prédio, e a pessoa filmando, o prédio do lado foi atingido por um míssil, e caiu, na hora. Se você sabe que tem um prédio do seu lado que é do governo do Irã, você ficaria ali ou você fugiria? Mas você está do lado daquilo que te tenta. Você vai cair ou não? Por isso que em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz, sejam fortes no Senhor. Lembra? Jovens, vocês são fortes. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Essa é a nossa realidade. Mas nós somos seduzidos por aquilo que nós vemos e nós não enxergamos a nossa própria realidade. Isso aqui me aconteceu por causa disso, disso, isso. Não foi. Foi uma autoridade das trevas que te atingiu e você não está vendo. Porque você acha que não está em guerra. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão em pé
e firmes. Assim, mantenha a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que maravilha, quando nós estamos cingidos disso, pode vir qualquer inimigo, nós estamos preparados. Mas o inimigo não é bobo não, ele não vai vir. Ele espera você tirar o capacete, tirar a armadura, colocar a espada do lado, aí ele vem. Oh, Senhor Jesus. Em Colossenses, capítulo 3, mostra quão importante é nós estarmos juntos, irmãos. Você acha importante ou não acha? Acha, porque você está aqui hoje é porque você acha, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Que a mensagem de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Será que a sua vida está preenchida com a mensagem a respeito de Cristo e as suas riquezas? Se está, aleluia. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com coração agradecido, e tudo o que fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Nós temos esse comportamento, nós estamos preparados. E aí, quando você vê, você se tornou um jovem espiritual. Depois de uma longa jornada como jovem, um dia, você vai ser encontrado como um pai espiritual. Isso é maravilhoso. E o pai aqui, ele só tem um único atributo. Pais, versículo 13. Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. E depois ele repete, né? Versículo 14, parte B. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Ele não tem mais do que uma característica, ele só tem uma. Só que essa é fundamental. No começo da Epístola de João, ele diz assim, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. E João capítulo 1, versículo 1. Oh, Senhor Jesus. No princípio, aquele que era a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus e ele existia no princípio com Deus. E ainda Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Oh, Senhor Jesus. Ele existia antes de todas as coisas. Aleluia. Esse é o nosso Cristo. Quando nós avançamos no conhecimento dele, nós nos tornaremos pais espirituais. Isso que as pessoas mais experientes aqui, as nossas anciãs, são as nossas mães espirituais. Porque avançaram no conhecimento de Cristo. Tem muito Cristo para ministrar. É por isso que quando nós abrimos para compartilhar, quem que levanta? Os mais experientes. É inevitável isso, irmãos, porque tem mais Cristo para ministrar. Oh, Senhor Jesus. Para nós encerrarmos, Efésios capítulo 3. Versículo 19. Que vocês experimentem esse amor. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é por isso que nós de filhinhos nos tornamos jovens e de jovens nos tornamos pais, é capaz de realizar
infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, deixe o mundo que pode te oferecer coisas vãs e avance para aquele que pode te oferecer infinitamente mais. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos filhinhos, pelos jovens e pelos pais e para todos sempre. Amém. Aleluia. Amém, irmãos.